décimo lançamento da banda, que é o álbum Drowning Blood. É um álbum de 2010, logo que eu escrevi, né? E a gente gravou, logo que chegamos da nossa primeira turnê europeia. Como a maioria das pessoas sabem, né? A gente foi para a primeira turnê europeia em 2009 e o Angel, vocalista da banda até então, não foi. Ele não pôde ir, ele disse para mim que não ia e não tinha como ir. O Luiz Carlos Lousada então assumiu aí essa bronca e foi e tal. Então eu tinha lá a minha preocupação de como seria a receptividade do público europeu pela primeira vez sem o Angel no vocal. E eu imagino que o Luiz Carlos também tinha lá ao lado dele de pegar essa, a gente chama de, como é que é, a barca furada, essa bronca, né? Pegar essa bronca de ter que encarar e substituir o Angel, que todo mundo conhece. Então, mas nós fomos para a Europa, mas isso não aconteceu nem de um lado nem de outro, ou seja, em nenhum momento alguém cobrou de mim a não presença do Angel e em nenhum momento alguém comparou o Angel com o Luiz Carlos. Isso foi muito legal na turnê, então a turnê rolou. Na oportunidade, logo que chegamos em London, né, o Celso Barbieri, né, eu já conhecia assim há muitos anos, mas eu fazia pelo menos uns 15 a 20 anos que eu não ouvia, né, e nos recepcionou, né, no aeroporto, inclusive, levou para casa dele, ficamos lá 2 dias, 3 dias, não me lembro exatamente, e ali a gente ouviu aquela reaproximação, né, e ele fez sim, ele nos ajudou muito lá. E ele fez, né, logo que a gente tocou lá no The Underworld, que era no Live Evil, logo que a gente acabou de tocar, a gente ficou um pouco mais tomando uma cerveja e ele foi pra casa e tal. Então quando a gente chegou em casa, ele já tinha editado um filme bacana, então eu percebi, falei, poxa, ele tem essa habilidade, né? Então, inclusive, é a profissão dele, essa habilidade, né, com a tecnologia, né, e com a informação. Não digo informação, né, de computador, não, é informação de repórter, né, de pesquisador, de leitor. E então ele foi uma pessoa que, quando eu voltei e pensei em fazer o álbum, a primeira pessoa que eu pensei em fazer uma capa, ajudar numa capa, né, conceber uma capa, foi o Celso Barbieri, né? Então, tanto que ele é o autor. Ele é o cara que fez, vamos dizer assim, como é que a gente chama? O layout, né? A concepção de layout da capa, as ideias aqui de encarte, todas aqui dentro, as ideias de foto, do trail. Então, tudo isso aqui foi uma concepção da ideia do Celso Barbieri. E a capa, a pintura, isso aqui é um quadro, exceto o logo, isso aqui é um quadro pintado em óleo pelo André Martins. É o mesmo André que nós já falamos aqui, que já tocou no Vulcano e tal, que é um parceiro de cerveja. E tá, ele desenhou ele pintou esse quadro em óleo e tal. Bom, o que tem nessa capa aqui? Tem aquilo que nós conversamos lá atrás, no live. Isso aqui era para ser a capa do live. Pelo menos quando eu pensei em mandar lá pro Calanca, a ideia que eu mandei era isso aqui. Esse aqui é o Gárgula, que eu sempre falei, a posição do pensador. E, na verdade eu usei lá aquele demôniozinho tocando violão, tocando violino, né? Aqui na capa do Coven, para tentar dar essa impressão. A terra e tal. E seria essa capa do live. Bom, mas por que logo que voltou da Europa eu já saí trabalhando nesse álbum? Porque eu achei o seguinte, a performance do Luiz Carlos Lousada foi muito boa, mas pô, e aqui no Brasil, né? Eu preciso apresentar ele, né, vamos dizer assim, para os headbangers brasileiros. E qual a melhor forma de você apresentar um novo integrante de uma banda? Você criar um novo álbum, escrever um álbum, ele vai participar, no caso o Luiz Carlos ia cantar no álbum, cantou no álbum e se apresentou para o público brasileiro. Então esse álbum foi feito de uma maneira muito rápida. Chegamos, eu já comecei a compor, a gente já saiu gravando, o Barbieri já saiu trabalhando na capa. Primeiro o nosso amigo
André Martins saiu trabalhando no desenho, depois o Barbieri já saiu trabalhando na capa, ou seja, foi tudo muito rápido, tudo muito corrido, mas foi de um bom resultado. E o Ivan assumiu por inteiro a produção do álbum. E o que acontece também? Por que foi tão rápido? Porque, na verdade, eu gravei quase tudo no álbum, né? Gravei as guitarras, gravei os solos, gravei... Eu só deixei lá a vocal e a bateria o Arthur gravou também. Teve dois motivos por isso também, por eu ter optado por gravar tudo. Pela rapidez, como eu já tinha feito, pô, é mais fácil eu ir lá e fazer o negócio, né? E o segundo motivo, por um entendimento técnico, né, com o Ivan, e quando você fala com uma pessoa só, na hora de gravar, é muito mais fácil. E até então, quando a gente gravava, todo mundo dava opinião. Então o cara que gravou, até os discos anteriores, o cara que gravou a guitarra do meu lado, pô, ele queria a concepção dele de timbre, queria a concepção dele de volume, o baixista a mesma coisa e tal, então a conversa fica mais demorada, né? Quando é um cara só, não, é o seguinte, é isso aqui, pá. Então foram esses dois motivos que eu resolvi fazer tudo sozinho, né? E eu, o Arthur e o Luiz Carlos Lousada, na verdade. Bom, o que tem de diferença nesse álbum aqui? O que tem de novidade? É na lírica, né? Então se pegar, por exemplo, vamos pegar aqui, tem duas músicas aqui, que é 110 e Zodiac Attack. Essas letras são boas, é um bom exemplo para falar o seguinte: eu pensei, né, pela primeira vez em usar, sabe, em minhas composições, né, pela primeira vez nas letras que eu escrevo, né, usar temas reais, né, e me sair um pouco daquela alegoria, ou seja, seria um tema real desprovido de alegoria. Então, essas duas músicas, as letras são bem próximas disso, né? Uma fala sobre o serial killer e outra fala sobre o evento lá do Charles Manson, tá? Então, 110 é o endereço lá onde aconteceu tudo, né, na Califórnia. Então, e também aconteceu o seguinte, eu percebi também que eu estava distanciando um pouco dos Headbangers com muita letra de filosofia, era muita filosofia e não é bem assim, né, 100% filosófico o negócio. Então eu tenho mais duas músicas aí, mais uma música que é deixa eu ver se acho que é Come to the Carnage, que também fala dessa coisa assim muito mais real, daquela energia, né, que os Headbangers têm lá em frente ao palco enquanto a banda está tocando, os braços para cima e, sabe, aquela energia, assim como tem na música Total Destruição lá no começo também. Então eu comecei agora então a deixar um pouco, dividir entre letras filosóficas e letras mais desprovidas de filosofia e mais na cara, mais, né, na frente e tal. Então Drowning Blood é esse álbum, tá, de 2010, ok? Foi concebido dessa maneira. É um bom álbum, eu gosto bastante desse álbum, tem músicas muito boas. A gente começou a tocar ao vivo 5 músicas desse álbum, 5 músicas tocando ao vivo. Ocorre que todo mundo sabe, né, os Headbangers principalmente sabem disso aí, uma banda de longa estrada. A maioria das pessoas que estão no show querem ouvir os clássicos. Uma banda é muito longa de estrada, são vários clássicos, então não tem como você manter uma turnê em cima de pegar 50% do disco novo para ser a turnê. Não tem como, precisa dar espaço às músicas antigas, né, aos clássicos. E mesmo porque uma banda assim, do naipe do Vulcano, no nível do Vulcano, não tem muito mais do que 1 hora de palco disponível no palco. 1 hora e 10 é o que dão pra gente entrar e sair do palco. Às vezes, quando o show é nosso, a gente fica 1 hora e meia e tal. Valeu, galera! Abração!